Fala galera, vamos então continuar falando sobre a Era Vargas, vamos ainda continuar falando sobre todo esse governo aí que durou 15 anos, né? 15 anos de Vargas. E galera, vamos falar sobre a fase intermediária da Era Vargas, o que foi conhecido como governo constitucionalista. Porque se a gente lembrar lá, a gente teve aquela Revolução Constitucionalista de 32, que a galera estava pedindo uma Constituição, o Vargas já tinha convocado uma Constituinte para 33 e em 34 a Constituição saiu de fato. O que vale ressaltar dessa Constituição, pessoal, de 1934? Como vocês podem ver aqui, a gente vai ter pela primeira vez a mulher votando, vindo dessa Constituição de 1934. O voto vai ser secreto, pessoal. O voto secreto, a gente perde o coronelismo, de certa forma, né? A gente tira o coronelismo ali por causa do voto aberto e tudo mais. Então isso é muito interessante e muito importante. E aí, galera, a gente vai ter algumas medidas nacionalistas. Nacionalistas como? No sentido de proteção e de tentar desenvolver uma indústria nacional. Por exemplo, o Vargas, nessa Constituição, com essas medidas nacionalistas, ele vai estatizar todas as reservas minerais do Brasil. Ou seja, todas as jazidas, tudo que tiver no Brasil, o Vargas estatiza, ou seja, é do Estado e acabou. Ele também vai tentar tirar, né, do Brasil algumas empresas internacionais e tudo mais, para tentar mesmo desenvolver ali uma indústria nacional. Então, medidas nacionalistas aqui nesse sentido, que vão estar na Constituição e tudo mais, certo? Aí, pessoal, vamos pensar aqui que nessa década de 30 a gente está tendo alguns embates lá, a gente tem na Europa, por exemplo, né, todos os movimentos nazifascistas crescendo, a gente tem lá, né, com a pós-Revolução Russa, todo um movimento socialista e tudo mais. E no Brasil, o Brasil também vai sofrer influência desses movimentos, né? O Brasil não vai passar batido. Por isso, ó, que a gente tem aqui, né, a Ação Integralista Brasileira, né, e a Aliança Nacional Libertadora. Mas o que são esses dois grupos, né? Vamos lá. A Ação Integralista Brasileira, pessoal, vai ser um grupo de extrema-direita brasileiro, né? Eles vão trazer várias características, né, do nazifascismo, pessoal. Pois é, eles vão criar um símbolo nacional, né, que é este símbolozinho aqui, ó. Vai ser esse o símbolo que vai estampar as bandeiras da Aliança da Ação Integralista Brasileira. Eles vão ter um cumprimento também, que vai ser o Anauê, né, como se fosse o cumprimento nazista e tudo mais. Eles vão ter esse cumprimento e gritar Anauê. Então perceba como o nazifascismo vai entrar no Brasil aqui, ó, por meio da Ação Integralista Brasileira, que vai ter um fortíssimo embate com quem? Com a Aliança Nacional, pessoal, que vai ser um grupo de esquerda, vai ser um grupo que vai ter aliança ali com o Partido Comunista e tudo mais. Então a gente vai ter ali, ó, esses dois grupos, né, extrema-direita, esquerda ali, tendo embates durante a Era Vargas, né, ao longo da Era Vargas, beleza? E aí a gente vai ter aqui, ó, a Intentona Comunista, que vai ser o quê? Os comunistas vão se organizar para fazer uma revolta, um golpe ali. Isso vai ser descoberto previamente e o Vargas vai conseguir bloquear esse golpe e tudo mais. E por meio da imprensa e tudo mais, ele vai dar o nome de intentona. Intentona, pessoal, é um nome pejorativo, né, para uma tentativa falha, uma tentativa, sabe? É um adjetivo pejorativo para tentar diminuir o movimento comunista no Brasil. Ah, então o Vargas apoiava a Ação Integralista Brasileira. Não, o Vargas também não apoiava a Ação Integralista Brasileira. Tanto é que quando o Vargas instaura o Estado Novo, uma das primeiras coisas que o Vargas vai fazer vai ser proibir a Ação Integralista Brasileira. Então perceba, esses dois grupos vão estar tendo embates, mas o Vargas vai estar continuando aí sem problema algum, beleza? Ele não vai tentar ir do lado de um ou de outro. Só vai estar acontecendo durante o governo dele e ele vai, de diversas maneiras, ele bloquear um e bloquear o outro para se manter no poder. Mas galera, olha só, como a gente sabe, né, nessa Constituição previa eleições em 37. Aí a gente faz aqui, né, tem as eleições de 37 para alguém substituir o Vargas em 38, certo? Certo, mas o que o Vargas vai fazer? O Vargas vai articular
de uma certa maneira que ele não saia do poder. De que modo que isso vai acontecer? Por meio do Plano Cohen, pessoal. Plano Cohen. O que é o Plano Cohen? É o seguinte, o Vargas vai dizer que ele encontrou, né, que chegou até ele notícias de que os comunistas vão tomar o poder, vão dar um golpe nessas próximas eleições, né, que eles não deixariam que alguém assumisse em 38, que eles iam dar um golpe, né? Isso vai se dar por meio de algumas cartas, né? O Vargas vai falar que encontrou algumas cartas e tudo mais que diziam claramente que os comunistas iam tomar o poder. E então ele vai lá e fecha, não acontecem as eleições de 37, ele não deixa acontecer, ele fala que por causa desse perigo dos comunistas tomarem o poder, ele não vai deixar acontecer essas eleições e vai instaurar o Estado Novo em 37 com uma nova Constituição, né, uma nova Constituição, a famosa polaca, né, a Constituição de 1937 acabou recebendo o nome de polaca, porque ela era baseada na Constituição lá dos governos italianos, poloneses da época, então ela recebeu esse nome, e o Vargas, por meio desse Plano Cohen, vai conseguir articular, fazer um movimento político aonde ele vai continuar, vai se manter no poder, tirando as eleições de 37. Na verdade, né, a gente vai saber mais pra frente que na verdade isso não aconteceu, não teve mesmo essa tentativa, não havia um plano comunista de tomar o poder. Isso aconteceu, foi meramente um movimento político do Vargas para se manter no poder. Beleza, galera? A gente termina essa conversinha sobre Vargas lá no Estado Novo, beleza? Falou, galera! Fala, galera! Vamos continuar nossa conversa sobre o Brasil? Então vamos, né? Vamos lá! Falar aqui sobre o Brasil República, né? Segunda República ali, na verdade. Vamos falar ali sobre a Era Vargas em especial. E para a gente falar de Era Vargas, né? Para a gente entrar na Era Vargas, vamos lembrar um pouquinho o que aconteceu na nossa última conversa. Na nossa última conversa, né? Vamos lá. A gente estava falando sobre a crise, né, da República Oligárquica. E essa crise da República Oligárquica acabou originando, né, lá no final dela, a Revolução de 1930. Que era o quê, né? O que foi essa Revolução de 1930? A gente tem o rompimento da política do café com leite, né? São Paulo indica Júlio Prestes, Minas Gerais se alia a Paraíba e Rio Grande do Sul, né, por meio da Aliança Liberal para lançar o Getúlio Vargas. O Júlio Prestes ganha, o Getúlio Vargas junto com a Aliança Liberal ali vão articular, né, esse golpe de 1930, essa revolução de 1930, né, esse golpe, né, de Estado e tudo mais. E a partir daí, com o Vargas tomando o poder, né, à frente dessa Aliança Liberal, a gente vai dar início à Era Vargas. Só que quando a gente entra, né, esse primeiro início da Era Vargas, a gente vai dar o nome para ele de governo provisório. Por que governo provisório? O Vargas acabou de tomar o poder, né, acabou de ter um golpe de Estado ali, então tem muita coisa para ajeitar e durante esse período aí, né, a gente vai chamar de provisório, vai ser o Vargas tentando ajeitar a casa pós-golpe, né? E pós, né, vamos colocar aí muitos anos de república oligárquica, né? Então, vamos lá aqui, ó, vamos ver o que aconteceu nesse período aí do governo provisório. Primeiro de tudo, pessoal, a gente tem as mudanças feitas pelo Vargas. Qual foram as mudanças imediatas do Vargas? Né? Primeiro de tudo, tira a Constituição, não temos mais uma Constituição, né? Isso vai acabar originando lá na frente a Revolução Constitucionalista, mas segura um pouquinho que a gente já vai chegar nela, né? Então vamos lá. Primeiro de tudo, a gente não tem uma Constituição, né? O Vargas vai nomear interventores no lugar dos governadores. O Vargas extingue os governadores e coloca no lugar interventores. Mas o que são esses interventores? Pois é, esses interventores são pessoas de confiança do Vargas. São pessoas que ele vai colocar no lugar dos governadores. Então, né, não é eleito democraticamente, não tem eleição, não tem nada. É o Vargas que vai nomear essa galera, beleza? Então, são pessoas de confiança do Vargas que ele vai nomear no lugar dos governadores. A gente vai ter aqui também, ó, os sindicatos atrelados ao Estado, pessoal. Peraí, sindicato atrelado ao Estado, isso mesmo, ao corporativismo, né? Aqui a gente já tem o início de corporativismo do Vargas, onde esses sindicatos, que são órgãos que representam os trabalhadores, estão sendo atrelados ao Estado. O Estado vai começar a mandar nesses sindicatos. O Estado vai começar a definir, né, o que os sindicatos vão ou não fazer.
Ah, mas espera aí, isso daí não gera uma revolta popular e tudo mais, esses sindicatos sendo atrelados ao Estado e tudo mais? Geraria se não tivesse isso daqui, pessoal, ó. Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. O Vargas vai criar esse Ministério aí do Trabalho, Indústria e Comércio para quê? Justamente para começar a criar melhores condições para os trabalhadores brasileiros. Então aqui a gente já tem o nascimento da carteira de trabalho, né? Dessa carteira de trabalho aí já começam a ter as primeiras leis trabalhistas, né? Os primeiros direitos dos trabalhadores, da folga semanal e tudo mais. E isso, de certa forma, acaba meio que justificando esses sindicatos sendo atrelados ao Estado. Beleza? Então, o Vargas pega e começa a dar melhorias, né, para esses trabalhadores, eles começam a gostar, né, de como o Vargas vai trabalhar e acaba não vendo um problema nesses sindicatos estarem atrelados ao Estado, sendo que o Estado, né, está ajudando os trabalhadores, que foi o que o Vargas fez. Então o Vargas tem essa tática aqui, né, de melhorar. A gente vai ver lá na Constituição de 1937, né, lá no Estado Novo, a gente vai ver que o Vargas vai desenvolver muito mais as leis trabalhistas. Lá a gente vai ter a jornada de 8 horas, lá a gente vai ter as férias remuneradas e tudo mais. Mas aqui a gente já tem um começo, um início dessas leis trabalhistas. Afinal, agora a gente tem um Ministério do Trabalho, né? Um ministério, um órgão que vai cuidar das questões trabalhistas. Beleza? Ficou claro essas mudanças iniciais aqui, pessoal? Aí, galera, partindo daqui, a gente começa a entender os descontentamentos políticos que vão estar acontecendo nessa época. Vamos lá, quais são esses descontentamentos políticos aqui? Primeiro de tudo, os tenentistas que apoiavam Vargas vão começar a criticar o governo do Vargas, porque eles vão estar pedindo reformas de bases que mudem mais, né? Reformas de bases mais drásticas do que a que o Vargas está fazendo. Eles vão estar achando que o Vargas está fazendo pouca coisa, essas reformas não estão sendo muito fortes e tudo mais. Então, percebam aqui, os tenentistas que apoiaram ele não vão estar gostando muito do governo do Vargas para essas reformas de base muito simples. Além disso, a gente vai ter também a oligarquia paulista, né, a elite brasileira, muito descontente com o Vargas. Por quê? Por dois motivos principais dessas mudanças aqui. Primeiro de tudo, essa não Constituição, a gente não ter uma Constituição, vai deixar principalmente a oligarquia paulista muito nervosa, que vai gerar fortes críticas para o Vargas, mas tem outro fator também, que são esses interventores aqui, pessoal. Ó. O que tem esses interventores aqui? Tira-se o governador do estado de São Paulo, eleito, né? E coloca-se no lugar um interventor, um cara que o Vargas escolheu, né? No caso do primeiro interventor de São Paulo ali, vai ser um pernambucano e a galera de São Paulo não vai gostar nada disso, de ter um interventor, um cara que o Vargas escolheu e tudo mais ali, certo? Então isso vai gerar um conflito também em cima desse governo provisório aqui do Vargas, e aí tudo isso vai acabar originando protestos, vai acabar originando revoltas, e numa dessas revoltas 4 jovens morrem, isso mesmo, né? São os jovens, né? Martins, Miragaia, Drauzio Camargo, pessoal, que vai originar todo um movimento, um grupo de movimentos, né? Principalmente no estado de São Paulo, vai começar no estado de São Paulo e vai ter mais força no estado de São Paulo, mas o movimento do MMDC vai acabar passando ali para outros estados, né? Minas, Rio de Janeiro e tudo mais. Mas o MMDC, né, as siglas desses 4 jovens mortos vão originar o grupo MMDC, que vai ser o grupo responsável, pessoal, pela Revolução Constitucionalista de 1932. Então, a Revolução Constitucionalista, ela tem como motivos ali, né, não ter uma Constituição, por isso o nome constitucionalista, né, que está querendo uma Constituição, vai ser contra os interventores também, vai ser pela repressão aí, a morte dos 4 jovens. Então, tudo isso vai acabar originando essa Revolução Constitucionalista. O Vargas já havia, né, preparado uma constituinte para 33, mas essa galera queria que houvesse uma constituinte logo, que houvesse votação, eleição logo, certo? Que esse processo fosse agilizado, beleza? E aí a gente vai ter aqui a Revolução Constitucionalista, que vai ser repreendida, né, pelo governo Vargas, vai ter todo um processo de embate ali, né?
e a Revolução Constitucionalista vai acabar perdendo. Só que assim, né, perdendo entre aspas, eles não vão conseguir tudo que eles querem, a Constituinte vai ser em 1933, mas, por exemplo, o interventor do Estado de São Paulo vai ser trocado, vai ser substituído e tudo mais. Então, assim, ela sai ali moralmente vitoriosa, o Vargas começa a perceber, né, a força desse movimento, então a gente pode colocar que moralmente eles saem vitoriosos até, né, que não foi de todo ruim essa revolta constitucionalista aqui, beleza, pessoal? Então, com isso, a gente fecha aqui o governo provisório, né? Ali ao longo de 33 a gente tem a Constituinte, em 34 a gente tem a Constituição de fato, e a partir daí já é assunto para uma outra conversa, porque a partir daí a gente já entra no governo constitucionalista, né? Esse período intermediário aí da Era Vargas. Beleza, pessoal? Até a próxima. Fala, galera! Vamos terminar o nosso papo, então, sobre Vargas, né? Vamos lá, então, galera. Encerrando aqui o papo sobre Vargas, a gente fecha, né, a Era Vargas com o período que ficou conhecido, né, como Estado Novo. É a maior parte da Era Vargas e é também a fase do Vargas mais ditatorial. Por que isso, pessoal? Se a gente lembrar o que a gente viu antes, a gente teve ali o governo provisório do Vargas, pós-Revolução de 30, onde a gente vai ter a Revolução Constitucionalista, que são as oligarquias, né, as elites, exigindo uma Constituição, exigindo ali a mudança dos interventores. Isso vai fazer com que o Vargas crie uma Constituição em 34, comece ali, né, o governo constitucionalista do Vargas, mas em 37, com, né, uma eleição, né, no próximo ano, o Vargas faz aquele jogo político, aquela movimentação política com o Plano Cohen, certo? E o Plano Cohen, né, que falava que os comunistas iam tomar o poder, que foi criado pelo Vargas, né, esse Plano Cohen, através disso ele instaura justamente o Estado Novo, que vai de 37 até 1945, beleza, pessoal? Vamos dar uma olhadinha aqui, então, no que se constituiu aí esse período do Estado Novo. Primeiramente, pessoal, a gente vai ter uma nova Constituição, né, que vai extinguir aquela de 34, né, e essa Constituição aqui, ela recebe o nome, né, o apelido de Constituição Polaca. Polaca porque ela é baseada nas constituições europeias mais autoritárias, como, por exemplo, a da Itália e a da Polônia, daí polaca, por causa da Polônia. E essa Constituição, o que ela fazia? Ela centralizava, né, o poder, né, a política na mão do Executivo, na mão do Vargas, extinguia os partidos políticos, beleza? Então a gente já percebe aí, né, que essa Constituição vai concentrar o poder na mão do Vargas, dando início a uma fase, sim, mais ditatorial do Vargas, né? O Estado Novo é conhecido como o auge da ditadura varguista, né, e tudo mais. Então, galera, a gente tem essa centralização política com a extinção das câmaras dos vereadores, dos partidos políticos, né? O executivo tem mais poder que o legislativo e o judiciário. Então a gente tem aí o Vargas justamente num período ali onde ele consegue ter um total domínio ali, né, sobre tudo que envolve o Brasil. Nesse período, pessoal, o Vargas vai criar também, como a semelhança, né, daqueles governos também da Europa que a gente falou, os governos mais autoritários e tudo mais, né, um departamento de propaganda, pessoal, um departamento de informações, um departamento em que ele controle a sua imagem que vai ser exibida para o público, né, assim como aqueles grandes governos autoritários. Esse departamento, né, de propaganda e tudo mais vai ser o responsável por exaltar a imagem do Vargas, por colocar ele como um grande líder, mostrar todas as coisas boas que ele faz, fazer propagandas a favor dele, né, como a gente tem uma famosa imagem, né, do Vargas e o Dia do Trabalho, né, como o Vargas sendo um dos maiores nomes, né, do setor trabalhista no Brasil, né? A gente já viu que ele tinha criado, né, lá atrás no governo provisório, ele tinha criado o departamento de trabalho. Aqui, galera, olha só o que ele vai fazer. Justiça do Trabalho, pessoal. Ele vai criar a Justiça do Trabalho para ainda mais fortalecer esse seu vínculo com o trabalhador, essa sua imagem, né, que a gente vai ter aí muitos falando populista, né? Então aqui, pessoal, nessa Justiça do Trabalho que a gente vai ter
todos os direitos trabalhistas como a gente conhece. A gente vai ter aí a jornada de 8 horas, a gente vai ter o salário, as férias remuneradas, a gente vai ter aí também o descanso semanal remunerado, né, os direitos dos trabalhistas sendo reforçados, né, a gente já tinha, né, antes a carteira de trabalho, aqui a gente tem todo esse processo sendo acrescentado ainda mais, né. Então percebam como o Vargas, né, a partir desses departamentos de imagem, né, de propaganda, a partir dessa justiça do trabalho, ele vai criando essa figura, né, que o povo ali vai começando a gostar muito dessa figura, né, ele já está há um bom tempo no poder, se mantendo no poder aí, né, no mínimo uns 7 anos aí. E aí, galera, o que vai acontecer? O Vargas, né, apesar de se assemelhar muito a esses governos mais autoritários da Europa, lembrando aqui que a gente está num período de agitações na Europa que vão acabar, né, ali final da década de 30, originando a Segunda Guerra Mundial, o Vargas não vai, a princípio, tomar um partido não. Ele vai continuar comercializando com os Estados Unidos, ele vai continuar comercializando com os regimes fascistas e nazistas na Europa. O Vargas, durante esse primeiro momento de guerra aí, ele não toma partido, viu, pessoal? Porém, com a entrada dos Estados Unidos na guerra, vai exigir que o Vargas tome um partido. Ou ele fica de um lado ou ele fica de outro. O Vargas acaba ficando do lado dos Estados Unidos, acaba parando, né, de fornecer matérias e matéria-prima e comercializando com esses partidos nazifascistas e vai, inclusive, mandar homens à Segunda Guerra Mundial que vão lutar basicamente ali na região da Itália. Beleza, pessoal? Então, o Vargas vai se distanciar do eixo, né, e vai se aliar aos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Isso, galera, essa participação do Vargas aqui na Segunda Guerra Mundial vai junto, né? O Vargas entrando na Segunda Guerra Mundial, juntamente com essa centralização política, né? Com essa propaganda que ele faz de si mesmo, tudo isso vai fazer com que comecem a surgir, né, movimentações políticas contra ele, movimentações políticas que vão começar a falar assim, peraí, então a gente vai lá, luta contra o autoritarismo na Europa, mas vive uma ditadura aqui dentro? Como assim a gente luta contra as ditaduras europeias, mas vive uma ditadura aqui? E aí, a partir disso, o Vargas vai começar, aos poucos ali, né, a fazer uma abertura política, né, para tentar amenizar a situação. A partir daí, vão surgir vários partidos políticos, né? A gente vai ter aqui a UDN, né, a União Democrática Nacional. Essa União Democrática Nacional vai ser a oposição do Vargas. É a galera que estava indo contra o Vargas e tudo mais. A gente vai ter o PSD, né, Partido Social Democrático. Esse partido aqui vai ser a elite pró-Vargas, é a elite a favor do Vargas. E a gente ainda vai ter o Partido Trabalhista Brasileiro. Esse partido aqui, pessoal, também vai ser pró-Vargas. E vai ser a galera, o Partido do Trabalhador, né? Pró-Vargas. Então percebam, dos 3 principais partidos da época, 2 eram pró-Vargas, né? Isso daqui mais pra frente vai acabar lançando, por exemplo, o Vargas de novo na República Democrática. Mas isso é assunto para uma outra conversa. Vamos só continuar aqui. A UDN, né, vai ser o principal responsável por questionar a participação do Vargas na Segunda Guerra Mundial. E isso vai acabar gerando uma agitação que vai fazer com que todo o cenário político e boa parte da elite comecem a pedir a renúncia de Vargas, que Vargas saia do poder. O que vai acontecer? Juntamente com esse movimento que pede a saída do Vargas, vai surgir um movimento que pede a permanência do Vargas, né? Um movimento chamado de queremismo. Queremismo porque queremos Getúlio Vargas no poder. Então, né, esses conflitos aí vão fazer com que o Vargas saia do poder, de fato, ele vai sair, em 1945 ele vai abandonar o poder, mas não vai abandonar a política. Ele vai continuar exercendo suas influências, principalmente por ter 2 partidos ao seu favor aqui, ele vai continuar exercendo tudo isso. E aí, galera, a partir daí a gente dá início à República Democrática, né? Um respiro democrático no Brasil entre 2 ditaduras, né? Porque a gente tem a ditadura do Vargas, um respiro democrático, ditadura militar. Mas isso daí, galera, fica tranquilo que vai ficar para uma outra conversa.
Então, por enquanto, o que vocês precisam saber é justamente isso daqui. O Estado Novo se caracteriza por essa centralização política, né, por um maior autoritarismo do Vargas, por uma maior foco no setor trabalhista novamente. A gente vai ter aí o período da Segunda Guerra Mundial, que vai deflagrar as ambiguidades do governo Vargas, né? Vamos ter a reabertura política, com a UDN criticando fortemente o Vargas tendo dois dos principais partidos a favor dele, um mais elitista, um mais popular. Vamos ter o queremismo e, por fim, a saída do Vargas. Então, fechamos aí a nossa conversa sobre Era Vargas, pessoal. Beleza? Então, até a próxima.